historiador na área. Falaremos essa semana sobre um assunto muito delicado para muitos e para muitas nações do globo terrestre, como Estados Unidos, o próprio Brasil atual, Inglaterra, França e assim por diante, conhecidos, ditos como países capitalistas. Nós temos também países ditos socialistas, China, Cuba, Coreia do Norte, Rússia. E temos também outros tipos de modalidades de sistemas governamentais, que não vem ao caso agora, mas o importante é fixarmos que comunismo não existe sobre a face da Terra. E praticamente nunca existiu. Mas para isso nós vamos estudar o início lá na época dos Romanov, o Império Russo e sua Revolução Russa, ou seja, os Romanov contra Lenin e companhia, o Exército Branco contra o Exército Vermelho. E aí nós teremos, depois disso, a vitória de Lenin, a instalação, tentativa de instalação de um regime comunista. Depois teremos ali o governo de Stalin e depois finalizando já um pouquinho do governo de Nikita Khrushchev. Tudo isso, existe também um assunto importante no meio desse desenvolvimento russo, que é a criação da União da República Socialista Soviética. A União Soviética como conhecida tempos atrás. Mas antes disso, é bom dar uma introdução sobre comunismo e socialismo. E aqui eu encontrei na internet um quadro comparativo muito interessante sobre regimes políticos e econômicos através dos tempos. E todos estes têm suas características. E óbvio que para nós é mais atual debatermos entre capitalismo e comunismo, ou capitalismo e socialismo. Mas nós temos ali, no início, lá na pré-história, na idade do Paleolítico, né? Depois da Revolução Neolítica, as primeiras comunidades pré-históricas, nós temos essas comunidades também chamadas como comunidades primitivas, segundo o nosso quadro aqui. E ele fala um pouquinho que a sociedade é uma sociedade tribal, não havia Estado, né? Aquela sensação de pertencimento a alguma nação, né? Alguma região ali. Não havia luta de classes, não tinham classes sociais, existiam sim a questão de cada pessoa ou dentro daquela família, daquela comunidade ter uma tarefa a se fazer, mas não existia ali as classes sociais, portanto não existia luta de classes. Também na comunidade primitiva não havia propriedade privada. Era uma comunidade, ou seja, tudo era comum a todos, por isso comunidade tribal. Depois evoluímos um pouquinho, sociedades escravistas, onde o nome já diz, a escravidão era a base da economia e o lucro das classes mais privilegiadas. Existiam os estados por formação, existiam os senhores de escravos, os senhores feudais, né? Posteriormente chamados senhores feudais. Esses senhores de escravos, eles tinham uma detenção da economia e política da sua nação e de sua sociedade sob pleno e total controle. Temos ali também uma luta entre duas classes ali na pirâmide social da sociedade escravista, entre servos, escravos, né? E os senhores, donos desses escravos. E a propriedade privada, ela não existe. A propriedade em si é do Estado, né? O próprio senhor de escravos é o detentor dessa propriedade. Depois nós temos aí uma transição e vamos para o feudalismo, que é uma sociedade servil, parecida com a anterior. Existe a formação de estados, existe o tal senhor feudal, que comanda todo o feudo, que é um local fechado, murado, onde ali tem tudo, como se fosse uma vila, mas a maioria desses habitantes são servos. E eles são detentores do quê? Do trabalho forçado. Não um trabalho forçado, mas um trabalho que
permite a eles somente a subsistência. Servos trabalham somente para viver, né? Eles para comer e comem somente para se manterem vivos, porque existe uma carga pesadíssima de impostos em cima desses servos para com o seu senhor feudal. E existe também ali o clero, a igreja, que também já permeia ali o feudo. Depois nós temos o fim do feudalismo, a crise, né, a baixa Idade Média e a crise do sistema feudal, a criação das primeiras cidades, do comércio, a evolução, o surgimento da burguesia e pum! Capitalismo. O sistema capitalista é um sistema econômico, a sociedade é capitalista, o Estado é centralizado em torno daquele bem maior, né, que é o desenvolvimento econômico, mas existe uma luta de classe, porque esse desenvolvimento econômico traz somente mais poder, não digo somente, mas mais poder à classe burguesa, a classe mais poderosa, que é a minoria, só para variar, do que a classe trabalhadora, que é a maioria. Então existe uma luta de classes ali, entre os burgueses e o proletariado, segundo o nosso famoso Karl Marx, proletariado. O proletariado seria os operários, né, das indústrias, época da industrialização, e as revoluções industriais, surge o proletariado, surgem os primeiros sindicatos, mas surge também essa luta entre o proletário e o burguês, o dono da fábrica, da indústria. Tá? E o capitalismo é uma sociedade em desenvolvimento econômico, cujo os bens econômicos mais poderosos estão nas mãos de uma minoria ou de uma classe social que detém esse meio de produção, né? E a classe, que é a maioria, apenas detém o serviço, o trabalho, mas também ganha para isso. Né? Não é uma economia de subsistência, mas existe a possibilidade de um crescente econômico dentro da pirâmide social do capitalismo. O indivíduo trabalhador ele tem a possibilidade de ascender a outras classes sociais mais elevadas. E temos a propriedade na mão dos burgueses. Nem falei, o modo de produção, né? A indústria é dos burgueses, as empresas são desses burgueses, do empresariado e tudo mais. Depois, segundo este quadro, nós temos o socialismo, que é uma sociedade cooperativa, ou seja, todos cooperam uns com os outros. O Estado em si não é apenas o poder que massacraria o povo, né? O Estado o Estado é do povo. O povo é o Estado e o Estado é do povo. Olha que lindo. E aí nós temos o proletário no poder, ou seja, a classe trabalhadora, o povo, o operário no poder. Ele mesmo trabalha, ele mesmo faz o comércio, ele mesmo obtém a renda sobre isso. E a propriedade não é privada, é uma propriedade coletiva, como se fosse tudo de todos, ou como se todos tivessem o mesmo poder econômico naquela nação onde estaria ali o socialismo. E por último, neste quadro magnífico, nós temos ali o comunismo. Comunismo esse que eu disse para vocês, não existe atualmente, praticamente nunca existiu no mundo, mas existe sim as regras, né? O ideário desse sistema comunista, que é a sociedade comum, né? Todos são comuns a todos, não existem classes sociais ali, todos têm o mesmo poder, não tem Estado, não existe um Estado, portanto, a nação é governada pelo próprio povo, não há luta de classes, pois todos têm o mesmo poder aquisitivo, é como se todos tivessem o mesmo salário, todos tivessem o mesmo carro, todos tivessem a mesma casa, com os mesmos cômodos, e todos tivessem os mesmos deveres, as mesmas obrigações. E a propriedade é comum a todos, todos utilizam as mesmas coisas, ninguém tem lucro no comunismo, todos produzem, todos ganham, todos têm a mesma vida. Que sonho, né? Mas tá um pouco
né, eu vou me expor aqui a falar qual seria o melhor ou não. A situação é como debatedor, né, de conhecimentos, aí saber, né, ou deixar vocês saberem como funciona esses sistemas econômicos políticos, não dando destaque para nenhum nem para outro, somente falando o que cada um contribui para a sociedade, para a nação, para o seu país e assim sucessivamente. Hoje em dia nós temos muito essa disputa entre sociedade socialista e capitalista, qual seria melhor, né? E até temos ali uma segunda figura que mostra capitalismo, trabalhamos para ele, que é o dono da fábrica. Ali está o dono que, a princípio, segundo a charge, não faz nada, só observa e fiscaliza e recolhe os lucros. Socialismo, o rapaz ali, essa fábrica pertence a toda a sociedade, trabalhamos para nós mesmos. Não existe ali a figura de um chefe, de um fiscalizador, simplesmente somente o proletariado, somente os operários, os trabalhadores. E eles trabalham para eles mesmos. E aí existe mais uma vez a questão da comparação, propriedade privada no capitalismo, coletiva no socialismo. O proletário trabalha para o burguês no capitalismo, o proletário trabalha para o bem de uma sociedade no socialismo. O objetivo é o lucro no capitalismo. No socialismo, o objetivo é o bem-estar da nação, o bem-estar da sociedade, o bem-estar coletivo. A luta de classes existe no capitalismo porque uns têm mais poder do que os outros, e não há luta de classe no socialismo, pois todos existe uma sociedade, uma propriedade comum, né? Existe uma sociedade com classes ali com os mesmos ganhos. Então, é isso. Obrigado mais uma vez. Desculpa alguma coisa, dúvidas, sugestões, coloca lá nos comentários, deixa seu likezinho lá, eu preciso muito do seu like, e inscreva-se no canal do Professor Charles Historiador, que em seguida nós aumentaremos nossa carga de videoaulas e novidades vem por aí. Muito obrigado, grande abraço.